Olá, a paz do Senhor Jesus, que bom poder falar com você nessa oportunidade. É uma alegria ter o prazer de compartilhar com você uma porção da palavra de Deus. Quero te fazer uma pergunta. Você gosta de sucesso? Você gosta de sucesso? Pense nessa pergunta que nós vamos refletir sobre ela. A nossa reflexão hoje é sobre uma igreja de sucesso. Você pode transferir a ideia de igreja para uma vida de sucesso, para uma família de sucesso, para uma organização de sucesso. Mas eu quero trabalhar com você à luz da bendita palavra de Deus. O que é uma igreja de sucesso? Leia comigo, na sua Bíblia, 1 Crônicas 23, 1 ao 6, diz assim a palavra de Deus. Estando já velho e avançado em idade, Davi constituiu seu filho Salomão, rei sobre Israel. Ele reuniu todos os chefes de Israel, como também os sacerdotes e levitas. Os levitas maiores de 30 anos foram contados, e de acordo com o seu registro, o total foi de 38 mil homens. Disse Davi, destes, 24 mil se encarregarão do trabalho do templo do Senhor. 6 mil servirão como oficiais e juízes, 4 mil como porteiros, e 4 mil louvarão o Senhor com os instrumentos que eu fiz para o louvor. Davi dividiu os grupos segundo os descendentes de Levi, Gerson, Coate e Merari. Vamos orar ao nosso Deus? Pedir a Ele que fale aos nossos corações através dessa bendita palavra? Senhor nosso Deus e nosso Pai que está no céu, nós louvamos e bendizemos o Teu santo e poderoso nome. E pedimos, ó Deus, que pela Tua graça, pelo Teu amor, pela Tua infinita misericórdia, o Senhor venha falar aos nossos corações através desta palavra. Nos ensina, Pai, a ouvirmos a voz do Senhor. Que o pregador, que o homem seja escondido atrás da cruz de Jesus Cristo e que o nome do nosso Senhor e Salvador venha a ser exaltado através desta palavra. Pai, eu oro em favor de cada irmão, cada irmã, cada filho do Senhor que estará ouvindo essa palavra. Que possa ser, Pai, abençoado pelo Senhor, porque esta é a Tua palavra. Eu oro agradecidamente no nome de Jesus, o nosso Senhor e Salvador, que vive, que reina e que vai voltar para buscar a sua igreja. Em nome de Jesus. Amém. Uma igreja de sucesso. Vamos pensar sobre isso. Muitas das vezes nós pensamos o sucesso da seguinte maneira. Quando nós ganhamos muito dinheiro, quando nós ganhamos muita fama, quando nós somos admirados por muitas pessoas, quando muitas pessoas aplaudem aquilo que nós fazemos, nós acreditamos que isso é um sucesso. E muitas das vezes é. Mas não é essa a definição exata do que a Bíblia fala sobre sucesso. Segundo a Bíblia, sucesso é o homem estar no centro da vontade de Deus. Isso é mais do que sucesso, isso é bem-aventurado, disse o Senhor Jesus. E esse texto que nós acabamos de ler, permita-me reabrir a minha Bíblia aqui que eu havia fechado, para nós conferirmos nela passo a passo. O texto que nós acabamos de ler nos ensina muitas lições, e eu quero compartilhar com os irmãos 4 lições neste texto. E a primeira lição, no verso 1, o texto diz que Davi está velho, está avançado em idade, e já constituiu Salomão, seu filho, como rei sobre Israel. Qual lição que nós podemos aprender neste texto? Uma igreja de sucesso ouve os mais experientes. O trono já pertencia a Salomão.
Já não era mais Davi, o rei de Israel. Era seu filho. Mas o que nós encontramos aqui é que ele resolve dar instruções. Se você voltar às páginas da sua Bíblia, nos 2 últimos capítulos, você vai ver que Davi faz os preparativos para a construção do templo. E aqui ele chama, o cronista narra, dizendo que Davi está avançado em idade. Quando essa mesma história do final da vida de Davi, da coroação de Salomão, é narrada em Samuel, nós vemos que Davi está na cama, de tão velho, tão cansado, final dos dias, final da sua história. Mas observe uma coisa, esse homem parado, sem poder levantar mais a sua espada, sem poder mais dar o grito de comando para o povo para e ouve. Ouve porque sabe que Davi foi um guerreiro, Davi foi um exemplo de homem de Deus, Davi teve uma vida consagrada na presença do Senhor, e ele tem experiências para mostrar, para distribuir, para dar a direção para o povo. Então, uma igreja de sucesso, ela ouve os mais experientes. Quantas vezes em nossas igrejas nós entramos em guerra com lideranças antigas? A geração nova chega cheia de gás, cheia de sonho, cheia de entusiasmo, e os mais velhos se chocam com essa energia, e então, em vez dos mais jovens olhar para os mais velhos e falar assim: queremos sentar a seus pés para aprender, e os mais velhos dizer: queremos compartilhar a nossa experiência com você. Em vez disso, muitas das vezes, uma guerra espiritual é formada. E essa guerra um puxa para lá, outro puxa para cá, dá uma desavença, tem divisões na igreja, tem problemas, tem transtorno, e tudo pode acontecer, menos essa igreja se tornar uma igreja de sucesso, menos a vontade de Deus ser feita. Então vamos aprender com este primeiro versículo. Uma igreja de sucesso, ela precisa ouvir os mais experientes. E eu falo para você, filho, você precisa ouvir o seu pai e a sua mãe que é mais experiente. Você precisa de ouvir aquelas pessoas no seu trabalho que têm uma história de vida maior que você. Às vezes pode acontecer em uma história ou outra de uma pessoa mais velha, ser imprudente, ser irresponsável, mas você tem que ter maturidade de ouvir e reter o que é bom. A própria palavra de Deus fala para a gente ouvir tudo e reter o que é bom. Então aprenda essa lição, guarde isso no coração. Vamos ser uma igreja de sucesso. Vamos aprender com aqueles que lançaram as bases, aqueles que fizeram os alicerces, aqueles que começaram a história, aqueles que pagaram alto preço para estarmos onde estamos hoje. É a experiência de ouvirmos os mais velhos. Segundo lugar, uma igreja de sucesso tem uma liderança forte. O verso 2 nos diz assim: ele reuniu todos os chefes de Israel, como também os sumos sacerdotes. Davi não quis dar a ordem sozinho. Ele não quis resolver tudo e dizer: eu tenho experiência porque estive no trono de Israel há muitos anos. Agora no trono está meu filho, que é um homem sábio. Mas ele disse: busquem os fortes de Israel. Busque as lideranças de Israel. Vamos formar um time, vamos fazer uma equipe, vamos juntar as forças. Porque quanto mais pessoas estiverem juntas no mesmo objetivo, nós vamos vencer. E então este homem, com essa visão de sabedoria, ele busca para junto de você os líderes. E ele delega para esses líderes, não para um individualmente, mas para uma equipe, para que todos juntos fazendo, todos juntos sonhando, todos juntos trabalhando, todos juntos acreditando, isso vai dar certo. Meus amados irmãos, meus queridos ouvintes,
Entenda uma coisa, uma igreja de sucesso precisa de uma liderança forte. E liderança forte, ela tem que estar firmada na palavra de Deus. Não é a voz do homem, não é o desejo do homem, não é o querer do homem, mas é a voz de Deus. Nós precisamos estar atentos para ouvirmos a voz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas, além dessas duas características de ouvir os mais experientes, de ter uma liderança forte, vamos aprender uma terceira lição. Uma igreja de sucesso é organizada. Veja comigo o verso 3, que diz assim: os levitas maiores de 30 anos foram contados, e de acordo com o seu registro, o total foi de 38 mil homens. Olha que time, olha quanta gente, olha que coisa bacana. Davi olhou para a sua história, para suas realizações, para aquilo que Deus já havia feito através da vida dele. Então, ele diz para a sua liderança: veja com quantas pessoas nós podemos contar. Quantas pessoas tem o nosso time? Quantos são aqueles que nós podemos colocar na linha de frente, que eles não vão desistir da batalha? Eu lembro de uma história contada por um pastor, um colega, que estavam num grupo de pastores conversando, e um falava assim: quantos membros tem a sua igreja? Ele falava: tem 100. Mas eu posso contar mesmo com 60, com 50. Aí o outro perguntava: e você? Eu tenho 200. E com quantos você pode contar? Uns 120, talvez uns 80, mais firme. E o outro falou assim: e você, fulano, quantos membros tem a sua igreja? Ele disse: tem 500. E quantos são fiéis? Verdadeiramente fiéis? Ele falou: os 500. O cara: uau, como assim? Ele falou: é simples. 250 são fiéis a Deus e 250 são fiéis a Satanás. Essa palavra parece uma piada, parece uma graça, mas ela é um soco no coração. Uma dor que nós sentimos em olhar para a vida de uma igreja e não ver 100% de fidelidade. Não olhar para a igreja e não poder contar com todos os membros. Meus amados, meus queridos irmãos, nós precisamos ser uma igreja organizada a tal ponto de que todos os irmãos tenham o desejo de trabalhar. Nós precisamos ter uma igreja onde não exista desculpas, onde não exista preguiça, onde não exista má vontade, onde não exista jogos de interesse, onde não exista partidarismo. A igreja do Senhor tem que ser uma igreja convicta do seu chamado. Recentemente, a mensagem anterior a essa, eu falei sobre o chamado de Deus para as nossas vidas. Nós somos chamados para ser discípulos. E eu quero dizer, eu gosto sempre de dizer para as pessoas o seguinte: se eu estou aqui na cidade de Viana, o nosso prefeito é Gilson Daniel. Se Gilson Daniel falar assim: eu quero que você seja o meu secretário particular, é uma honra. Se eu andar um pouquinho, uma instância maior, e eu chegar no Casa Grande, e ele falar assim: eu quero que você seja o meu maior secretário, é uma honra. E se eu subo uma instância maior e chego na presidência da República, e Bolsonaro me convida e fala assim: você será o meu secretário maior, o meu ministro maior, é uma honra, é um cargo de responsabilidade. Se eu dou um salto maior e eu chego nas Nações Unidas, e eu sou convidado ali para ser o secretário do presidente das Nações Unidas, é uma honra. Mas aí eu quero dizer para vocês, nem a Prefeitura de Viana, nem o Palácio Anchieta aqui no estado, nem o presidente da República, nem o presidente das Nações Unidas, nenhum deles me chamou. Mas Jesus Cristo me chamou e Jesus Cristo te chamou.
O que chamou a nós para essa missão é muito maior do que qualquer um destes que eu citei, com todo respeito a eles. Você está sendo chamado pelo Rei dos Reis, o Senhor do Senhor, aquele arquiteto que governa o universo. É Ele que te chamou para uma batalha. Então, se você faz parte de uma igreja vencedora, você faz parte de uma igreja de sucesso, porque a sua igreja tem como cabeça Jesus Cristo, nosso Salvador. Uma igreja organizada, ela vai em frente, porque cada membro compreende a sua missão, cada membro compreende a dimensão do seu chamado, compreende que estar na igreja, fazendo a obra do Senhor, é estar no centro da vontade de Deus. E a quarta e última lição que esse texto nos ensina, permita-me tomar um pouquinho de água a mais. A quarta lição que esse texto nos ensina vai dos versos 4 a 6. Uma igreja de sucesso trabalha em equipe. Amém? Você está pronto para fazer parte de uma equipe? Poderíamos chamar isso de o time dos sonhos de Deus. Quer jogar nesse time? Quer lutar com esse exército? Quer participar dessa batalha? Quer participar desse sonho que nasceu no coração de Deus? Olha então comigo os versículos 4 a 6. Disse Davi: destes, 24.000 se encarregarão do trabalho do templo do Senhor. 6.000 servirão como oficiais e juízes. Observe que o exército tinha 30, o grupo de levitas, que eu digo um exército porque é muita gente, são 38.000 pessoas, 38.000 que se dispuseram a dizer: estou pronto para servir no reino do meu Senhor. Desses, Davi diz que 24.000 vão trabalhar na funcionalidade das coisas de Deus. Vão se colocar ali a serviço do reino de Deus. Ou seja, uma grande parte dos 38.000 foi chamado para uma obra muito delicada, que é fazer o templo funcionar. É administrar tudo, é orar, é organizar, é fazer com que tudo esteja pronto na hora certa, que os sacrifícios sejam preparados, que os pães sejam assados, que tudo funcione bem. Às vezes a gente chega na frente de uma igreja, tem uma lâmpada queimada. Às vezes a gente chega na frente de uma igreja, tem uma parede encardida. Às vezes tem um banco que soltou o parafuso. Às vezes tem um instrumento que não está funcionando. Tem um banheiro que está entupido. Tem uma caixa d'água que está com problema. São coisas que, se nós tivermos a equipe toda, a igreja toda, a carga vai ser dividida. O trabalho será feito. A obra de Deus acontecerá, será realizada, e o nome de Deus será glorificado e exaltado. 24.000 estavam encarregados do trabalho do templo. Aí vem a segunda grande parte também. 6.000 servirão como oficiais, como juízes, pessoas que servirão como conselheiros, que decidirão entre o certo e o errado, que apontarão o caminho, que darão as respostas. Nós precisamos dessas pessoas na igreja, pessoas que conseguem com convicção falar assim: assim diz o Senhor. Pessoas que não têm medo de dizer: a vontade de Deus é esta. Não é pessoas que vai ficar dizendo: eu acho, eu penso, meu pai ensinou assim, minha mãe falou assim. Não, tem que ser: Deus disse assim na sua palavra. Precisamos de pessoas para fazer isso. E o texto bíblico diz que entre esses estão 6.000 que servirão como oficiais e juízes. É um preço a pagar. É uma responsabilidade enorme, mas é um prazer enorme, porque está fazendo a vontade de Deus. O versículo 5 diz que 4.000 trabalham como porteiros. Olha que coisa interessante, meus amados irmãos. Quantas vezes aqueles irmãos que estão na introdução da igreja são esquecidos? Qual o cargo dele? Nada não, é porteiro.
A Bíblia está lembrando deles aqui. A palavra de Deus está dizendo que é uma função de levitas, de homens consagrados, de pessoas de vida consagrada, levitas comprometidos, não é com os encarregados do templo, não é com os juízes, mas é com a portaria, com a recepção. Quando a igreja tem uma recepção abençoada, que os porteiros da igreja, aqueles que recebem, os introdutores, eles recebem com amor, eles recebem com carinho, com um abraço. O quanto está fazendo falta nessa época os abraços, irmãos? Irmão Loura, um beijo para você. Que saudade daquele abraço carinhoso que você sempre deu na igreja. Em nome de Jesus, nós vamos abrir em breve, irmã Loura. Vamos abraçar de novo. Eu creio nisso. Eu estou orando por isso. A igreja tem que ser esse local onde as pessoas vão e gostam de ir. Então ele diz que ele tinha 4.000 porteiros. Às vezes, por ser um cargo que não traz tanta notoriedade, muitas pessoas querem chegar, colocar o seu carro no estacionamento, querem entrar para o templo, querem que o banco do templo esteja limpo, querem que o ar esteja na temperatura ideal, querem que o pregador esteja inspirado, querem que o grupo de louvor esteja afinado, querem que o berçário funcione bem, que o ministério infantil funcione bem, que as instalações da igreja estejam bem. E aí a gente pergunta, e você quer fazer o quê, irmão? Não quero fazer nada. Meus amados, cada um de nós somos importante na obra de Deus. Cada um de nós temos uma função a desempenhar na obra de Deus. Então os porteiros estavam ali para somar, para dizer, a recepção da casa do Senhor tem que ser algo bonito, tem que ser abençoado. E ainda neste versículo 5, os últimos 4.000, está dizendo, e 4.000 louvarão o Senhor com instrumentos que eu fiz para o louvor. Davi está dizendo, com o instrumento que eu fiz para o louvor. O que Davi ensina com isso? A adoração ao nosso Deus é algo extremamente importante. Dentro da igreja do Senhor tem que haver esse compromisso com a adoração. O trabalho tem que ser feito em equipe. O trabalho tem que ser feito em unidade. E a adoração não pode ser aquele irmão, eu quero cantar isso, eu quero cantar aquilo, eu acho que isso é melhor, o coral é melhor, o conjunto não é melhor. Meus amados, nós temos que perguntar, não é se o coral é bom, não é se o conjunto é bom, não é se a música é suave ou se ela é mais barulhenta. Nós temos que fazer a seguinte pergunta: o que eu estou fazendo para a glória do nome do meu Senhor? Que é para isso que nós temos que viver, é para isso que nós temos que agir, é essa a nossa finalidade, é esse o nosso objetivo. E Davi diz que os instrumentos que ele fez, olha comigo o texto, eu fiz para louvor. Davi não fez instrumento para briga. Davi não fez um instrumento para divisão. Davi não fez instrumento para promover o ego de ninguém. Davi fez instrumentos para que o nome de Deus fosse exaltado. Então eu digo para cada um desses grupos que eu mencionei aqui, que esse texto está dizendo, tudo que você for fazer tem que ser para a glória do nome do Senhor. E finalmente, o último versículo deste texto diz assim: Davi os dividiu em grupos, segundo os descendentes de Levi, de Gerson, de Coate e de Merari. Davi está ensinando para a igreja do Senhor: seja um grupo e seja vitorioso, ou seja uma estrela solitária e experimentarão a derrota. Uma igreja de sucesso, uma igreja abençoada por Deus, ou uma família abençoada por Deus, ou uma empresa abençoada por Deus, uma organização abençoada por Deus, ela precisa caminhar com unidade, cada um ocupando o seu espaço, ninguém pensando, o local do outro é mais importante do que o meu. Todos os locais
são importantes porque a Bíblia diz que Deus habita em toda a terra. Aonde você estiver, é a habitação de Deus, é morada de Deus, e você tem que estar ali para ser uma grande bênção, você tem que estar ali para fazer um diferencial, amado. Para isso que Deus te chamou. E para concluir essa reflexão, eu quero que você volte comigo no verso 1, que diz: estando já velho e avançado de idade, Davi constituiu seu filho Salomão rei sobre Israel. Permita-me dizer para você, não é que Deus está velho e cansado, ele não se cansa, a Bíblia diz. Mas um dia Deus fez como Davi. Deus falou assim: eu vou mandar o meu filho para fazer a obra no coração de vocês. E então, aqui o rei Davi manda Salomão. E o rei, criador do universo, dos céus e da terra, ele manda Jesus Cristo, seu filho, para vir instituir o reino dele no coração dos seus filhos. Uma igreja de sucesso, ela tem Jesus como seu rei. Amém? Deus assim nos abençoe e proteja a minha e a sua vida. Até uma próxima oportunidade. Deus te abençoe.